Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Catiane Farias, sejam muito bem-vindos ao canal Farmatop. Neste vídeo de hoje, vamos treinar questões de farmacologia. A primeira questão é da banca IBAD. São fatores internos constitucionais que afetam na biotransformação de um fármaco, exceto... Bem, antes de respondermos esta questão, temos que relembrar o que é biotransformação de um fármaco. A biotransformação é a transformação do fármaco em outras substâncias por meio de alterações químicas, geralmente sob a ação de enzimas inespecíficas. A biotransformação ela ocorre principalmente no fígado, nos rins, nos pulmões e no tecido nervoso. Então, vamos ver as alternativas. A idade tem maior peso quanto à biotransformação, principalmente os extremos de faixa etária, como os recém-natos e idosos. Correta. Recém-nascidos e idosos apresentam metabolismo enzimático diferente de adultos jovens. B. Temperatura corporal. As enzimas são estruturas catalisadoras de reações que são influenciadas, entre outros fatores, pela temperatura corporal. A elevação da temperatura normalmente acelera o processo de biotransformação. Não. A temperatura corporal não é considerada um fator constitucional interno na biotransformação de fármacos. Fatores constitucionais internos são aqueles que fazem parte da constituição biológica do indivíduo, como idade, sexo e genética. A temperatura pode até afetar a atividade enzimática, mas não é um fator constitucional, uma vez que pode variar consideravelmente devido a situações externas, como febre ou resfriamento. Por enquanto, achamos o nosso gabarito. C. Sexo. As diferenças hormonais entre os sexos, testosterona no homem e estrógeno na mulher, influenciam na biotransformação de alguns fármacos, sendo estes hormônios indutores de algumas enzimas biotransformadoras. Sim, correto. Aqui também é um fator constitucional. Diferenças hormonais entre homens e mulheres podem sim influenciar a atividade de enzimas responsáveis pela biotransformação de fármacos. D. Fator genético, relacionado à transcrição de enzimas biotransformadoras. Correta também. A genética de um indivíduo determina a expressão de enzimas específicas que participam da biotransformação de fármacos. E a E. Peso corporal. De uma forma indireta, influencia na absorção das drogas, armazenando de maneira exagerada fármacos lipossolúveis, aumentando demasiadamente seu volume de absorção aparente. Bem, embora influencie mais a distribuição e não diretamente a biotransformação, ainda pode ser considerado um fator interno que afeta o metabolismo do fármaco, particularmente em como eles são armazenados e distribuídos no corpo. Em resumo, a alternativa B é a única que não se enquadra como um fator constitucional interno, pois a temperatura corporal é uma variável que pode ser alterada por condições externas. Então, o gabarito foi a alternativa B. Segunda questão é da banca MS Concursos. Com relação aos conceitos envolvendo biodisponibilidade e bioequivalência, selecione a alternativa correta. A. Bioequivalência é a demonstração de biodisponibilidades equivalentes entre produtos, quando estudados sob um mesmo desempenho experimental. Sim, correta. A bioequivalência se refere à demonstração de que dois produtos farmacêuticos têm biodisponibilidades equivalentes quando comparados sob condições experimentais semelhantes. Isso significa que, quando eles são administrados na mesma dose e sob as mesmas condições, os medicamentos devem proporcionar a mesma quantidade de princípio ativo disponível na circulação sistêmica no mesmo período. Parece que já achamos o nosso gabarito. B. Biodisponibilidade relativa é a velocidade e extensão da absorção de um princípio ativo proveniente de uma forma farmacêutica, a partir de sua curva concentração, tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina,
medida com base no pico de exposição e na magnitude de exposição ou exposição parcial. Na verdade, a biodisponibilidade é a medida da velocidade e da extensão de absorção de um princípio ativo até a circulação sistêmica, geralmente comparando-se com uma referência, mas a definição dada ela é confusa e não corresponde à compreensão convencional do termo, portanto, incorreta. C. Equivalentes farmacêuticos são medicamentos que possuem mesma forma farmacêutica, mesma via de administração e mesma quantidade da mesma substância ativa, isto é, mais sal ou éster da molécula terapêutica diferente, podendo ou não conter recipientes idênticos desde que bem estabelecidos para a função destinada. Incorreta essa C. Equivalentes farmacêuticos, eles devem ter o mesmo ingrediente ativo, na mesma dose e forma farmacêutica, mas a frase mais sal ou éster da molécula terapêutica diferente confunde o conceito. Equivalentes devem ter a mesma substância ativa, não apresentando diferença significativa nem nos sais e nem nos ésteres ou complexos. D. Medicamento comparador é o produto inovador registrado na Anvisa e comercializado no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente por ocasião do registro. Esta alternativa define corretamente o que é um medicamento comparador, mas não está relacionada diretamente com o conceito de biodisponibilidade e bioequivalência, que é o foco da questão. Portanto, o gabarito foi a alternativa A. Questão número 3 é da banca BRB. Assinale a alternativa correta sobre a farmacocinética dos medicamentos. A. Estuda a absorção do fármaco, distribuição nos líquidos corporais e tecidos, ação farmacológica e excreção. Não. A ação farmacológica ela está relacionada à farmacodinâmica, que é o estudo dos efeitos do fármaco no corpo, e não à farmacocinética. B. Estuda a absorção do fármaco, distribuição nos tecidos corporais e tecidos, metabolização e excreção. Sim, correta. Esses processos são fundamentais para entender como os medicamentos são processados pelo corpo e como isso influencia a sua eficácia e segurança. Por enquanto, é o nosso gabarito. C. Estuda a absorção do fármaco, ligação ao receptor e sua distribuição dos líquidos corporais. Também correta. Quando ele diz ligação ao receptor, também é um conceito relacionado à farmacodinâmica e não à farmacocinética. D. Estuda a via de administração do fármaco, ligação ao receptor, metabolização e excreção. Também correta. E a E. Estuda a via de administração do fármaco, ligação ao receptor e ação farmacológica. Também tem ligação ao receptor. Portanto, o gabarito foi a alternativa B. Questão número 4 é da banca Avança São Paulo. Um jovem deu entrada na emergência do hospital universitário com quadro grave, ocasionado por picada de cobra peçonhenta. Assinale a alternativa que mostra a via de administração mais apropriada para a aplicação do soro antiofídico. A. Intravenosa. B. Oral. C. Subcutânea. D. Intramuscular. E E. Transdérmica. A resposta aqui é a via intravenosa, alternativa A, pois nesta via o soro é administrado diretamente na circulação sistêmica, permitindo assim um efeito mais rápido que as demais. Questão número 5 da banca objetiva. Considerando-se as vantagens e as desvantagens das preparações para a administração transdérmica, assinale a alternativa correta. Vamos relembrar primeiro sobre a via transdérmica. Ela é uma forma de administrar medicamentos através da pele, sem a necessidade de injeção. E os medicamentos, eles são absorvidos pela circulação sanguínea, podendo ser utilizados adesivos ou pomadas, dentre outros. Então, vamos analisar as alternativas referentes a esta via. A. Dificultam a adesão do paciente ao tratamento. Claro que não. Na verdade, os transdérmicos geralmente facilitam a adesão ao tratamento, pois são fáceis de usar
e permite uma liberação controlada do fármaco ao longo do tempo, reduzindo a necessidade de administração frequente. B. Não permitem o controle da absorção de determinada quantidade de fármaco. Também correta. Um dos benefícios da administração transdérmica é justamente permitir um controle mais preciso e prolongado da liberação e absorção dos medicamentos. C. Evitam o efeito da primeira passagem hepática. Sim, ela permite que o medicamento seja absorvido diretamente na corrente sanguínea, evitando a passagem inicial pelo fígado, onde muitos fármacos podem ser metabolizados e inativados antes de atingir a circulação sistêmica. Essa é uma vantagem importante dessa via de administração. E D, possibilitam possíveis interações medicamentosas, em especial entre os fármacos e a flora intestinal. Incorreta, porque as interações com a flora intestinal são mais relevantes para medicamentos administrados por via oral, não pela via transdérmica. Isso, podemos confirmar que a alternativa C é a correta. Questão número 6 é da banca Avança São Paulo. A imagem apresenta o perfil farmacocinético das principais vias de administração. Observe. Então, os perfis numerados como 1, 2, 3 e 4 na imagem correspondem às vias. Bem, vamos analisar. Na via 1, o fármaco está apresentando o pico de concentração imediatamente durante a administração. Logo, este fármaco está sendo administrado diretamente na corrente sanguínea, e esta é uma característica da via intravenosa ou endovenosa. Na via 2, o fármaco apresenta um pico de concentração menor que a via intravenosa, mas é mais rápida que as demais. Provavelmente, ele foi administrado diretamente no músculo, que é um tecido com boa perfusão sanguínea, e esta é uma característica da via intramuscular. Na via 3, o fármaco está sendo absorvido gradualmente para a corrente sanguínea e leva mais tempo para atingir o pico de concentração quando comparamos com as vias intravenosa e intramuscular. Porém, ainda assim, o pico é maior que o fármaco 4 e esta característica é da via subcutânea. Já na via 4, o fármaco leva mais tempo que as demais para apresentar o pico de concentração. E esta é uma característica da via oral, já que por esta via o fármaco ele precisa ser ingerido, passar pelo trato gastrointestinal, antes de enfim ser absorvido para a corrente sanguínea. Ainda nesta via, a absorção é mais lenta e variável, explicada por fatores como a taxa de esvaziamento gástrico, a possível interação com alimentos ou outros medicamentos, além do metabolismo de primeira passagem. Portanto, a alternativa que contempla os perfis numerados são: 1 é a via intravenosa, 2 a via intramuscular, 3 a via subcutânea e 4 é a via oral. Portanto, o gabarito da questão é a alternativa E. A questão número 7 é da Banco Unesc. Para que se tenha segurança no uso de medicamentos, é necessário que o farmacêutico saiba o propósito da terapêutica medicamentosa, assim como os dados do paciente e do fármaco que deverá ser utilizado. Tendo as seguintes informações de um paciente adulto com quadro de dermatite. Em termos gerais, se espera que o efeito do medicamento seja local. A via de administração deverá ser. Então, aqui a banca ela quer saber qual a via de administração mais indicada para o tratamento local. A alternativa correta é a via tópica, pois ela permite que o medicamento seja aplicado diretamente na área afetada. E no caso da dermatite, o uso de cremes, pomadas ou loções tópicas permite que o medicamento haja diretamente sobre a pele inflamada, minimizando assim os efeitos sistêmicos. A alternativa B, que é a via intradérmica, embora também envolva a pele, ela é utilizada principalmente para testes diagnósticos, como o teste de alergia, não sendo indicada para tratamento de condições como dermatite, pois não proporciona um efeito terapêutico local adequado. A C, via subcutânea, é usada para administração de medicamentos que precisam ser absorvidos lentamente na corrente sanguínea, como algumas vacinas e insulina.
A via oral é mais indicada para medicamentos que precisam de absorção sistêmica, e a via intramuscular, semelhante à via subcutânea, é usada para medicamentos que necessitam ser absorvidos também na corrente sanguínea, como certas vacinas e antibióticos. A questão número 8 é da banca AMEOS. Para garantir a ação farmacológica esperada, os medicamentos são produzidos ou manipulados em forma farmacêutica específica. E, para isso, é necessário saber se a ação farmacológica deverá ser local ou sistêmica. Identifique qual alternativa descreve uma forma farmacêutica líquida para ação local. Vamos analisar. A. Suspensão oral. Não, a suspensão oral ela é destinada à ingestão e, portanto, tem como objetivo uma ação sistêmica. B. Solução otológica. Sim, pois elas são preparações líquidas desenvolvidas para aplicação no ouvido, o que caracteriza uma ação local, ou seja, o efeito é restrito à área onde o medicamento é aplicado, sem influenciar outras partes do corpo de forma significativa. A alternativa C, que é solução oral, também não poderia ser, porque assim como a suspensão oral, ela também visa uma ação sistêmica. E a solução parenteral é administrada por injeção e é projetada também para uma ação sistêmica. Gabarito da questão, então, é a alternativa B. Questão número 9 é da banca IBAD. Assinale a alternativa que contém uma vantagem da administração enteral via oral. A. Absorção mais eficiente. Incorreta. A absorção pela via oral pode ser influenciada por diversos fatores, como o pH do estômago e presença de alimentos, o que nem sempre resulta em absorção eficiente. B. Período de latência curto. Também não. Um período de latência curto significa que o efeito do medicamento é rápido após a administração. Na via oral, geralmente ocorre o contrário, pois o medicamento ele precisa passar pelo processo de digestão e absorção. C. Não sofre efeitos de primeira passagem. Pelo contrário, a via oral sofre efeitos de primeira passagem pelo fígado, o que pode reduzir a eficácia de alguns medicamentos antes de atingirem a circulação sistêmica, portanto, incorreta também. D. Efeitos locais e sistêmicos. Sim, aqui está correta. Esta via, ela permite que os medicamentos exerçam seus efeitos tanto de forma local, no trato gastrointestinal, quanto de forma sistêmica, após serem absorvidos e distribuídos pelo corpo. Essa é uma vantagem significativa, pois torna a via oral versátil para diferentes tipos de tratamento. E aí ocorre a ação dos sucos digestivos. Essa ação dos sucos digestivos é uma realidade na via oral, mas não é uma vantagem, pois ela pode degradar alguns medicamentos, tornando os mesmos ineficazes antes de serem absorvidos. Gabarito, então, é a alternativa D. A última questão é da banca Unesco. A absorção é uma das fases biofarmacêuticas que o fármaco normalmente passa para que se tenha o efeito farmacológico esperado. Nessa etapa, o fármaco precisa atravessar barreiras biológicas para atingir a corrente sanguínea e chegar até o seu local de ação. Porque na via intravenosa não se tem a etapa de absorção, vamos analisar. A. O fármaco é aplicado na pele para obter ação local ou sistêmica. Incorreto. Aqui se trata da via tópica e não da via intravenosa. B. O fármaco difunde-se sobre as camadas da epiderme, atingindo a derme e, por último, a corrente sanguínea. Não, aqui é uma característica da via transdérmica, a qual o fármaco é administrado por difusão através da camada dérmica da pele para a circulação sistêmica, geralmente por adesivo transdérmico. C. O medicamento é aplicado diretamente na corrente sanguínea, correta. Como informado, na via intravenosa, o fármaco ele é administrado diretamente na veia, ou seja, na corrente sanguínea. Por esta via injetável, em geral, a biodisponibilidade é mais rápida, ampla e previsível.
Pela via intravenosa, portanto, não há etapa de absorção. Vamos ver as demais. D. O medicamento é administrado na derme. Incorreta. Aqui ele está falando da via intradérmica. E E. O fármaco fica nos arredores do local de aplicação. Incorreta. Aqui ele está falando da via tópica. Portanto, a única correta é a alternativa C.